Matheus, boa noite. Perder em casa nunca é bom, mas enfim. No sábado passado, após a grande vitória do Maringá, a gente estava aqui fazendo continhas, projeções. Se tivesse aquele 100% de aproveitamento em casa nos últimos jogos, a gente poderia classificar lá entre os 4. Na tua visão, o tamanho do prejuízo dessa derrota, considerando que agora o Cascavel tem 2 jogos, longe do Olímpico, e só volta a jogar na última rodada, de repente, num jogo que pode ser decisivo para as 2 equipes. Cascavel em termos de classificação, Rio Branco em termos de rebaixamento. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos, né? A gente sabia da importância desse jogo, né? E sabia dessa campanha que a gente vinha fazendo em casa, e a gente sabe que o Campeonato Paranaense ele não é fácil, né? Tanto que a gente priorizou realmente esses jogos em casa. Felizmente hoje tem dias que é noite, né? E que a gente não fez um bom jogo, né? Essa é a realidade. A gente também entende que o grupo da gente ele é muito unido, muito forte. Confio plenamente nesses atletas nossos, né? Na comissão, todo mundo que está ali com a gente, porque não é fácil fazer o que a gente está fazendo. Operário, Atlético, Rio Branco, a gente vai lá para também jogar bola, né? Assim, a derrota ela dói, logicamente, né? Mas a gente entende o que tem que fazer. Então, assim, poderíamos hoje estar mais confortável, né? Se a gente tivesse feito o dever de casa, né? E já, quem sabe, está bem direcionado para a classificação. Mas, futebol tem disso. Continuar com o trabalho, com o planejamento, com o projeto e, assim, sábado tem outro jogo e futebol, como eu falo, são 24 horas para comemorar e para se lamentar. Amanhã é outro dia, trabalhe e seguir nessa luta aí que não é fácil. Aproveitando essa tua deixa, futebol é um dia se vence, outro se perde, enfim, tudo pode mudar muito rapidamente. Ainda aproveitando aquele gancho da boa vitória contra o Maringá, em algum momento o Cascavel subestimou o Andraus até pela condição na tabela? Não, até porque a gente ali internamente a gente não deixa, né? Até desde ontem que a gente vem batendo nessa tecla, né? Infelizmente os atletas hoje eles não fizeram aquele papel que a gente vinha fazendo, né? De sempre estar ali pressionando, enfim. São coisas, análises que a gente tem, mas jamais, né? A gente não admite soberba, a gente não admite jogar com o queixo em pé. Infelizmente foi um dia que a gente não saiu bem e dá os parabéns ao Andraus que soube fazer o resultado. Boa noite, professor. Tudo bem? Poderia estar melhor, né? Analisando tecnicamente o jogo de hoje, né? Eu acho que o prejuízo é maior para uma equipe que tem a bola nos pés, que prefere esse contato corpo a corpo cada vez menos no jogo, né? Então acho que o Cascavel sai mais prejudicado com a condição do gramado hoje do que para o Andraus, que deu a vida. E eu acho que faltou um pouquinho de atenção do Cascavel no começo da partida, especialmente quando voltou, quando acordou para o jogo, né? Já era tarde demais. E eu queria que você falasse isso então, qual o prejuízo técnico para o Cascavel jogar numa condição dessa que a gente viu aqui hoje? Tem ou não? Lógico. Não é uma desculpa, né? Mas... Não é desculpa, mas o time da gente é um time que joga com a bola no pé, né? Assim como foi o jogo contra o São Joséense, que o gramado não ajudou, assim como é hoje também com essa chuva, a gente sabia que seria um jogo não tão interessante para a gente, porque a gente é um time que tem muita posse de bola, assim, vamos dizer, né? Então, assim, atrapalhou realmente, tecnicamente falando, isso foi notório que os atletas da gente sentiu, né? E que a gente teve que fazer um jogo que não é o nosso, né? Muito chutão, muitas essas coisas, para ver se a gente conseguia disputar a bola lá na frente e chegar um pouco mais perto do gol. Mas, como eu falei para o Luciano, total confiança nos atletas, na comissão e seguir. Eu acho que futebol é isso. Nem quando se ganha está tudo certo, nem quando se perde está tudo errado. Então, é entender o que foi que aconteceu hoje e melhorar. Agora há pouco você falou que não deixa, né, o time se abater numa derrota e quando a campanha é boa também não deixa a equipe se iludir, né? E eu queria entender agora o cenário para as próximas 3 rodadas do Campeonato Paranaense, porque numa competição equilibrada você perde um jogo em casa, realmente é um prejuízo gigantesco, né? Qual vai ser o trabalho agora da comissão técnica com os jogadores para evitar também esse clima de pressão para esses 3 últimos jogos, né? Que você encara 2 rivais grandes do Paraná, fora de casa, Operário e Atlético, e depois talvez tenha que jogar a vida aqui numa última rodada contra a equipe do Rio Branco. Como é que vocês vão fazer para não deixar o time se abater nesse sentido? Depende só da gente, né? Se a gente analisar friamente a tabela, o Cascavel depende somente dele para ficar entre os 8 e dar o primeiro passo que é a classificação. Né? A gente até no vestiário agora, a gente bate muito nessa tecla, né? Aqui é um grupo de vencedores, não de perdedores. Então não vai ser um jogo que vai dizer o que é ou não o Cascavel. Eu repito, amanhã é trabalho, é seguir nessa luta e a turma da gente, eles sabem com que eles estão trabalhando, né? A gente cada vez mais enaltece todo o nosso atleta, né? E a comissão também. E assim, tanto eu quanto o Silvio, a gente sabe que hoje a gente não dorme, né? Justamente analisando todo esse jogo para que a gente possa realmente aí tirar essa página negra nesse capítulo nosso que a gente vem construindo também dentro do Cascavel. Mas assim, é seguir, sem baixar a cabeça, entender o que está sendo construído e cada vez mais confiar e acreditar nessa turma.
Só quebrando aqui um pouquinho o protocolo da assessoria, justamente agora para esses 3 jogos, né, a gente pensando numa questão de classificação, ainda é muito possível, né? Claro que apesar das dificuldades do campeonato estadual, isso pode acontecer de maneira natural, dependendo apenas do Cascavel. Mas o jogo de hoje contra o Andraus, ele serve de parâmetro para mudanças para esses 3 últimos jogos ou segue mais ou menos o trabalho que vinha sendo feito pelo técnico Silvinho? Ele serve de atenção. Ele serve da turma da gente toda, né? Quando eu falo toda, não são só os atletas, né? E hoje até na pré-eleção eu falei para eles, eu toco muito no que se diz quesito comportamento humano. Né? A gente nunca pode baixar a guarda. Independente se está bem ou não, você sempre tem que estar com guarda alta. E assim, infelizmente a gente baixou essa realidade, o campo também não ajudou, não é desculpa. E a gente não fez o que a gente tem que fazer. Né? Mas 3 jogos, assim como a gente jogou bem contra Curitiba, Maringá, Azures, eu não vejo o bicho de 7 cabeças, não. Com o maior respeito do mundo que eu tenho contra os outros times, né? Que a gente tem que entender isso. Mas é jogar o que a gente vinha jogando. E seguir. Eu tenho total confiança no time do Cascavel. A gente aí vai trabalhar para classificar e aí dar os próximos passos dentro da competição.